Olá pessoal, vimos nas outras aulas características dos animais, né? A gente viu, por exemplo, seu ambiente onde vivem, né? Ambiente aquático, ambiente terrestre, né? O, a sua locomoção, por exemplo, no ar e na água, na terra, meios de locomoção, os que andam, os que pulam, os que correm, os que nadam, os que rastejam, né? E vários tipos de locomoção. Vimos também, pessoal, outras características, por exemplo, na questão da cobertura do corpo, né? E a questão também de sua alimentação. Os que são carnívoros, que comem só carne, os que são herbívoros, que comem só plantas e seus derivados, e os que são onívoros, que comem plantas e carne, que comem outros seres vivos, animais, tá certo? Então, e especificamente, a gente hoje vai relembrar um pouquinho sobre essa questão é, dos, das características quanto à sua cobertura corporal, o pelos, penas, é, e os vários tipos de cobertura dos animais, né? E relembrar um pouquinho, a partir da nossa atividade, dos meios que eles usam para caçar, tá bom? Seja bicos, garras, dentes, tá bom? E os vários tipos de meios de locomoção, de cobertura corporal e de caça, tá bom? Então, para fazer essa atividade, a gente faz uma revisão desse textinho que eu trago para vocês sobre as características dos animais e com um exemplo bem inusitado, pessoal, e que explica muito das características dos animais no nosso planeta. Aí o texto do livro diz assim, ó, características dos animais. Os animais nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Por isso, dizemos que os animais são seres vivos, né? Porque eles têm essa sequência de atividades enquanto seres vivos que têm toda uma programação, toda uma sequência que todos seres vivos têm. Essa questão de nascer, se desenvolver, crescer, né? Se reproduzir e morrer, tá bom? Aí o que é que o texto diz mais? Você já deve ter percebido que existe uma variedade muito grande de animais. Eles possuem diferentes tamanhos, né? Como a gente já viu, vários tamanhos dos animais, insetos, animais grandes, animais que voam, todos os tipos, né? Coberturas do corpo, como a gente viu, por exemplo, nas aves, a questão das penas, né? A questão dos mamíferos, como nós seres humanos e outros animais que a gente cria ou que estão na natureza, animais selvagens, que têm pelos, né? A gente viu os tipos de locomoção, como por exemplo, animais que pulam, como os anfíbios, né? Sapos e rãs, animais que rastejam, a gente viu répteis, né? Como lagartos, lagartixas, cobras, né? Jacarés. Vimos animais que andam e correm, como alguns mamíferos que caçam, e nós seres humanos andamos e corremos, tá bom? Então, o texto diz isso, tipos de locomoção e tantas outras variações que possibilitam a esses animais, que sejam agrupados de acordo com suas características. Então, a gente vai estudar mais para frente, mas geralmente tem animais que são do mesmo grupo, que são da mesma família, de acordo com sua característica. Por exemplo, os gatos, os leões, as onças e outros animais são felinos, porque eles são da mesma família, do mesmo grupo, que eles têm características corporais e de hábitos semelhantes, tá bom? Tem vários tipos de outros grupos de animais.
Por isso veremos mais para frente, pessoal. E para essas várias características e agrupamentos, eu trouxe um exemplo para vocês aqui de animais grandes e pequenos e que tem a questão da alimentação como fonte do nosso estudo. Ó. Existem animais que são muito maiores que o ser humano. Outros são menores que a cabeça de um alfinete. Estão vendo na imagem aí, ó? O ser humano aqui. Aqui temos o que, pessoal? A baleia azul, o maior animal da Terra, tá bom? E temos aqui, nesse exemplo, nessa imagem destacada, temos um camarão bem pequenininho, né? A espécie conhecida como um crio, tá bom? Que é uma espécie de animal muito pequeno, menor que a cabeça de um alfinete, tá bom? Então, o que é que o texto diz? Ó? A baleia azul mede mais de 30 metros de comprimento, tá vendo? Seu corpo é azulado na região das costas e acinzentado na região da barriga. Estão vendo aí, ó, na imagem? Na parte onde a gente vê quando ela está em alto mar, essa parte de cima é azulada, tá bom? E a parte da barriga um pouco acinzentado, estão vendo? Então, ela se alimenta do crio, desse camarãozinho, tá vendo? Um tipo de camarão avermelhado que mede cerca de 1 milímetro. Ele é menor que a cabeça de um alfinete, tá vendo? Então, ele tem esse tamanho, tá certo? Muito reduzido, e ele é a fonte, a base da cadeia alimentar, da alimentação de muitos animais no mar, tá bom? Principalmente da baleia azul, tá certo? Mas existem outros animais que também comem ele. Então, um animal muito pequeno, como esse, é fonte de alimento para o maior animal da Terra, a baleia azul. Então, digamos que se esse animal deixar de existir, por essa questão da gente cuidar da natureza, vai ser um problema para a alimentação das baleias e de tantos animais no mar, e que acaba fazendo, sendo prejudicial à natureza no mar, porque tanto a baleia quanto os outros peixes comem o crio, e que depois esses outros peixes são comidos por animais maiores, como tubarões e outros, tá certo? E já servem de alimento outros peixes maiores para outros peixes maiores ainda, e que servem como alimento na pesca para a gente, ser humano, tá bom? Então, toda uma cadeia de alimentação, e que no mar, em muitos desses peixes, começa por esse animalzinho aqui, o crio, que é tão pequeno e que sustenta o maior animal da Terra, tá bom? Pensem nisso, vejam essa relação e essas características que a gente já estudou como exemplos para o exercício que eu vou passar para vocês, e qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos à disposição no grupo para tirar as dúvidas e aprendermos mais, pessoal.